a gente vai falar hoje, então, de alguns princípios básicos de função intestinal e de microbioma também. Para começar esse tema, né, o que é saúde intestinal, né? Esse é um termo utilizado bastante, gut health e saúde intestinal. Eu gosto bastante da definição do professor Adam Moser aqui dos Estados Unidos, que basicamente é saúde intestinal, a capacidade do intestino, né, de poder exercer as funções mais importantes do intestino, né, que são as principais 4, né, a primeira sendo a função de barreira, né, a gente sabe que o intestino, a superfície de contato com o meio exterior é tremenda, né, e a quantidade de antígenos e bactérias que o intestino é exposto diariamente é muito grande, então essa barreira, primeiramente, tem que ser mantida, né, de uma forma intacta. Segundamente, a capacidade de manter uma resposta imune adequada, né, com todos esses micro-organismos e antígenos, não ter uma reação exacerbada, nenhuma reação amena, né, se um patógeno está infectando o animal, né, o súnio tem que saber responder, o intestino tem que saber responder a esse patógeno também. Obviamente, e muito importante, a capacidade de absorção e digestão, fundamental, né, para o crescimento e para a saúde também. E por final, e a parte que nós vamos focar é manter uma microbiota diversa e saudável também, e estável, né? Essa microbiota é o que nós vamos focar aqui em como que essa microbiota realmente está associada ao crescimento do animal e à saúde também. Então, falando um pouquinho mais sobre o intestino, né? Existe o intestino delgado e o grosso, como a gente sabe, né? O delgado sendo o jejum e o ilho. E quando a gente para pensar na estrutura do intestino delgado e intestino grosso, o intestino delgado a gente percebe tem umas velocidades bem maiores, né? Que é realmente a porção do intestino mais focada na absorção de nutrientes como um todo, né? Com essa maior superfície de contato. E o intestino grosso, com umas velocidades menores, maioria responsável pela absorção da água. E o que a gente percebe aqui nessa figura é que muco é, com certeza, também um fator que auxilia muito na proteção dessa barreira e do intestino, né? E só para nós refletirmos, então, algumas células importantes no intestino, por exemplo, os enterócitos, que participam da absorção, as células caliciformes, que produzem muco, e as células Panea, que produzem peptídeos antimicrobianos. E pensando mais a respeito dessa estrutura, que a gente consegue, então, entender um pouco mais de quando esse tecido está lesionado e essa estrutura está alterada, realmente tem uma consequência muito grande sobre a capacidade de digestão e da saúde desse animal, né? O professor Caron, uma palestra brilhante, falando de imunidade de mucosa. É difícil de falar de saúde intestinal sem comentar sobre, né, a imunidade de mucosa. E só para a gente termos em mente da importância, né, desse eixo da imunologia, que realmente é focado na proteção da mucosa, né? E o que torna a imunidade de mucosa distinta e importante, né, de uma resposta no sangue ou periférica que não é de mucosa em si, né? Os mamíferos e os suínos, né, eles evoluíram para ter uma resposta adaptativa específica para a proteção na área de contato, no intestino e na mucosa. E como que isso ocorre é que essa imunidade mucosa possui várias particularidades, né? Uma delas importante é a IgA. Nós percebemos aqui que a IgA fica presente no lúmen intestinal. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dela. E importante também relembrar que as células T e as células B, que vão participar da resposta celular na mucosa, quando o antígeno é encontrado na mucosa, a resposta de mucosa realmente é distinta, porque essas células, então, adquirem receptores específicos para poderem migrarem para o sítio específico na mucosa de infecção. Então, realmente, a imunidade de mucosa é fundamental para a garantia da saúde intestinal. Falando um pouquinho mais da IgA
né, e da importância do IgA no intestino, esse anticorpo que é específico, né, para proteção de mucosa. Interessante perceber que ele pode participar da imunoexclusão, ou seja, esse IgA que está presente no lumen intestinal, então, inibe, né, a entrada de bactérias em contato com as células epiteliais e enterócitos no intestino. A neutralização intracelular, ou seja, se tiver um patógeno dentro de uma célula, muito interessante que a IgA consegue se ligar a um patógeno intracelular e neutralizar ele dentro da célula. Então, ele pode ter uma atividade não só extracelular, neutralizando e excluindo a interação desse antígeno e patógeno com o animal, como também intracelular. E, por final, muito interessante, que se uma bactéria, então, conseguir passar do epitélio para a mucosa e submucosa, o IgA consegue, sendo específico para esse antígeno, se ligar a esse antígeno e participar da excreção desse antígeno de volta para o lúmen. Então, essas particularidades do sistema imune de mucosa realmente são fundamentais para essa saúde intestinal. E para um outro fator que nós mencionamos, as células T, né? As células T que, quando primadas no intestino, possuem receptores que, então, facilitam a ação no local de infecção mesmo, na mucosa. Quando a gente pensa em antígenos e patógenos intracelulares, é importante frisar um tipo de célula T que é muito importante quando a gente pensa em salmonela, pensa em Lawsonia, que são patógenos intracelulares, são as células T citotóxicas, que são as células T chamadas também de CD8, que elas reconhecem antígenos presentes dentro da célula. Então, as células infectadas por bactérias ou vírus intracelulares mostram esses antígenos, especificamente essas células T citotóxicas possuem essa função de reconhecer antígenos intracelulares, assim que elas são ativadas para então conseguir matar essas células infectadas e proteger o hospedeiro, né? Então, um outro elo da imunologia muito importante quando a gente pensa em saúde intestinal como um todo e a resposta de mucosa. Um outro fator que eu acho que é muito interessante quando a gente pensa em saúde intestinal e na proteção, né, do animal, por incrível que pareça, são as bactérias do intestino em si, que elas podem sim participar da chamada resistência à colonização, né? O reconhecimento da importância dessas bactérias no intestino, hoje denominado de microbioma, né? Microbioma e microbiota podem ser utilizados termos muito similares. Às vezes, o microbioma é definido como a microbiota e o genoma da microbiota, né? Mas quando a gente para pensar nas bactérias que nós temos no intestino e os números, é incrível realmente pensar que antigamente, 4 anos atrás, não é tão antigamente, mas a gente dizia que era um fator de 10 para 1. Hoje a gente sabe que é mais ou menos de 1 para 3, 1,3 para 1, ou seja, tem 30% mais células bacterianas no nosso corpo do que próprias células humanas, né? E quando a gente para pensar na capacidade dessas bactérias de exercerem várias funções, o genoma bacteriano é estimado que no nosso corpo a gente tem 150 vezes mais genes bacterianos do que nossos próprios genes humanos. Então, realmente é uma comunidade muito abundante que tem uma capacidade metabólica e de diversas atividades muito grande. E a gente sabe que a gente, na realidade, nem sobreviveria sem essas bactérias no nosso intestino. Proteção contra patógenos, que nós vamos falar, síntese de vitaminas, a modulação e o desenvolvimento do sistema imune é dependente dessas bactérias também, e diversas funções que nós cada vez aprendemos mais. Então, focando um pouco mais na importância dessa microbiota na chamada resistência à colonização, o que a gente consegue perceber é que quando a microbiota de um animal é estável e é saudável,
esse animal é mais resistente a infecções, né? E os mecanismos, alguns dos mecanismos para isso já foram descritos, né? Por exemplo, aqui nessa figura nós percebemos a fermentação de fibra por algumas bactérias, produzem ácidos graxos voláteis que conseguem inibir a ação de alguns patógenos e bactérias. O intestino como um todo, né, e todas as bactérias é um campo de todas as bactérias competindo umas com as outras para colonizar o intestino, né? Então é natural que algumas tenham bacteriocinas que possam também agir sobre outras. Ácidos biliares, algumas bactérias possuem a capacidade de converter ácidos biliares primários a secundários, e esses ácidos biliares secundários podem agir sobre patógenos também. Então é muito interessante perceber que essa comunidade bacteriana no intestino, e quando saudável essa comunidade do intestino, ela pode sim desfavorecer patógenos, e aqui alguns dos mecanismos representados. Então, falando na saúde dessa microbiota intestinal, existe um termo, né, nesse campo de microbiota e microbioma, que é disbiose, né? O que é a disbiose? Aqui nesse gráfico demonstra bem essa definição. A disbiose e a homeostase, né? A homeostase ou a manutenção e a estabilidade dessa comunidade seria o que é saudável, o que é bom. E a disbiose é um estado alterado dessa homeostase, que pode ser definido no contexto de microbiota como a expansão de bactérias ruins que possuem a capacidade de indução de doença, que são denominadas patobiontos, né? São bactérias que nos colonizam e possuem a capacidade de causar doença. Então, são bactérias designadas as bactérias ruins. A perda de diversidade, nós vamos falar um pouco de diversidade e quanto que essa diversidade pode contribuir para a saúde do animal. E a perda de bactérias benéficas na microbiota também é uma forma de disbiose, né? E o que a gente realmente precisa é essa homeostase e uma microbiota saudável. Então, pensando um pouquinho mais na importância dessa microbiota e também na importância da imunidade de mucosa, o professor Caron falou muito bem a respeito disso. Esse gráfico aqui demonstra realmente alguns dos mecanismos de que esses metabólitos, como nós falamos, esses ácidos graxos voláteis, eles podem ganhar circulação e agir a nível de pulmão em respostas pulmonares. E células também que são primadas no sistema de mucosa intestinal também podem ir para o pulmão. E aqui, nesse outro gráfico, nós estamos percebendo que realmente agora nós estamos reconhecendo mais e mais que a disbiose, ou seja, a perturbação dessa microbiota intestinal, pode realmente influenciar nas respostas respiratórias. Então vem a pergunta, né, como é que isso realmente se aplica, né, na saúde do suíno, na produção de suínos, né? Esse estudo aqui feito na Universidade do Kansas, com o grupo da Universidade do Kansas, muito interessante. Eles infectaram suínos com o vírus do PRRS, né, que é um vírus respiratório muito prevalente nos Estados Unidos, e o PCV2, né? E o que eles perceberam? Eles infectaram esses suínos com esses dois vírus que causam doença bastante respiratória, e eles mediram o crescimento diário desses animais, e aqui nós percebemos que alguns animais cresceram significativamente mais do que outros, frente ao mesmo desafio, né, com esses vírus. E aí, não surpreendentemente, né, os animais que cresceram mais tiveram menos lesões pulmonares, né, e os animais que cresceram menos tiveram mais lesões pulmonares, né, comprovando, então, que realmente teve uma enfermidade respiratória nesse modelo correlacionada ao ganho de peso diário, né. Agora que vem a parte muito interessante, é que não só as lesões, obviamente, pulmonares eram diferentes entre esses grupos, mas a microbiota intestinal também distinta entre o grupo de animais que cresceu melhor e teve menos lesões pulmonares e o grupo que cresceu pior e teve mais lesões pulmonares. E vejam aqui, o grupo que cresceu melhor e teve menos lesão pulmonar
teve mais diversidade na microbiota intestinal, realmente comprovando o que nós temos, o que a gente viu até agora, né? Que essa microbiota pode sim estar associada à produção e à saúde pulmonar aqui nós estamos vendo desse desafio sanitário, né? Então a próxima pergunta é, bom, se está correlacionado, dá para manipular então essa microbiota para então induzir uma resposta melhor do animal? E a resposta é sim. Esse mesmo grupo aqui liderado pela Megan Niederwerder da Universidade do Kansas nos Estados Unidos fez o que é chamado de um transplante fecal. Ou seja, eles pegaram fezes de um animal extremamente saudável e com o intuito de manipular essa microbiota e de trocar essa microbiota, eles fizeram um transplante fecal, então, nesses leitões e compararam a leitões com uma microbiota sem alteração nenhuma. E depois fizeram o mesmo modelo experimental desse desafio com o PRRS e o PCV2, né? E muito interessante que a variável de tu manipulares essa microbiota teve um efeito significativo sobre os sinais clínicos e a mortalidade frente a esse desafio sanitário. Ou seja, manipulando essa microbiota, e aqui nós vemos sobre nesse experimento uma relação de causalidade também, né? A microbiota foi a única variável distinta entre esses dois grupos, e teve um efeito muito significativo em diminuição dos sinais clínicos e da mortalidade também a esse desafio sanitário, realmente comprovando que essa microbiota pode sim ter um papel muito grande sobre a resposta do animal frente a patógenos até respiratórios e índices produtivos também, né? Então, poxa, se a microbiota intestinal tem um papel tão importante, né, e um patógeno entérico, né, que impacto que um patógeno entérico pode ter nessa microbiota intestinal, né? Obviamente a Lawsonia é um patógeno endêmico no mundo, um patógeno entérico importantíssimo, né? Que papel que essa Lawsonia pudesse talvez ter na microbiota, né? O que a gente sabe a respeito disso? Como eu tinha comentado também, a microbiota, cada vez mais a gente aprende a respeito da microbiota e microbioma, né? Mas a importância também a gente já sabe há muito tempo. E aqui estão alguns exemplos, né? A ileite foi descrita a primeira vez em 1931 e já nessa época ela podia ser reproduzida com homogeneizado intestinal. Eles pegavam o intestino do animal doente e davam para um suíno saudável, e esse suíno saudável, então, ficava doente. Então, era possível reproduzir a doença, dando a microbiota, ou o intestino também de um animal doente a um animal saudável. E o que foi muito, muito interessante é que quando Gordon Lawson, né, a quem a Lawsonia é denominada, e o seu grupo de pesquisa, quando eles pegaram para realmente tentar compreender bem essa doença, eles analisaram animais germ-free, que na realidade eram gnotobióticos, ou seja, animal com quase nenhuma microbiota em si. E eles deram uma cultura pura de Lawsonia para esses animais, os animais não desenvolveram doença. É muito interessante pensar nisso. Uma cultura pura de Lawsonia num suíno que tem uma baixa diversidade, né, gnotobiótico, quase germ-free, a doença não foi reproduzida. Ou seja, a Lawsonia em si, segundo esse estudo, né, foi insuficiente num animal com essa microbiota completamente alterada, sem microbiota nenhuma, de indução de doença, né? E o que foi muito interessante é que nesses mesmos suínos germ-free ou gnotobióticos, esse homogeneizado de mucosa, com uma microbiota muito mais diversa, conseguiu sim reproduzir a doença. Ou seja, a microbiota está diretamente proporcional e correlacionada aí à capacidade do suíno de desenvolver a ileite, né? E então o que a gente fez nesse estudo foi tentar compreender um pouquinho mais desse modelo experimental, dessa inoculação de homogeneizado intestinal sobre o suíno, que efeito que isso tem realmente sobre a microbiota. A gente sabe que esse modelo reproduz a doença muito bem,
Então, para entender um pouquinho mais da microbioma e da resposta da microbiota à ileite, a gente fez esse desenho experimental analisando em tempos distintos após a infecção, em tecidos distintos também, o delgado e o grosso, para entender melhor que efeito que tem esse desafio por Lawsonia na microbiota do animal. E também a gente avaliou uma vacina, porque a gente sabe que a Interisol, uma vacina viva, oral, é muito capaz de prevenir essa doença, e a gente quis então explorar e entender um pouco mais do potencial efeito dessa vacina sobre a microbiota do animal. E o que a gente percebeu aqui na primeira figura, nós estamos olhando uma análise de beta-diversidade, que é o nome, que é muito simples, na verdade. Cada ponto que nós observamos nesse gráfico é representativo da microbiota de um animal. E quanto mais próximos dois pontos estão no gráfico, mais similar é a microbiota desses dois animais, e quanto mais distante dois pontos se encontram no gráfico, a mais dissimilar a comunidade e essa microbiota desses animais. Então, nós percebemos aqui no ilho, né, que é o sítio de infecção preferencial da Lawsonia no suíno, analisando a microbiota desses animais, nós percebemos que do dia após a infecção 7 ao dia 21, nós percebemos que no dia 7 havia uma sobreposição, né? A microbiota era muito similar entre os animais, até aí ainda era um pouco similar entre os animais infectados com Lawsonia e os animais controles. E conforme a doença progrediu, nós percebemos ali no dia 28, tem muita pouca sobreposição. O grupo, os pontos pretos ali representativos, que são os animais controle, saudáveis, tem uma microbiota muito distinta a nível de ilha dos animais infectados. Ou seja, essa infecção por Lawsonia teve levou a uma diferença dessa comunidade muito grande, né? E aqui, então, nós percebemos isso no ilho e na mucosa do ilho. E nas fezes, também nós percebemos um efeito muito semelhante, em que nós percebemos essa sobreposição, né, óbvio, antes do desafio entre os animais, e conforme a progressão da doença, mais se diferenciou a microbiota desses animais, ou seja, a Lawsonia teve um impacto realmente muito significativo. Ali aos 21 e aos 28 dias, os pontos e esses grupos têm microbiomas e microbiotas, a comunidade bem distinta, ou seja, esse desafio teve um papel muito grande na microbiota desses animais. Quando nós pensamos na consequência dessa alteração tão drástica, né, da microbiota, não é surpreendente, né, quando a gente para e pensa no impacto dessa doença sobre índices produtivos nos suínos, né. Esse trabalho aqui, feito recentemente pelo professor Holtkamp, da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, analisando, né, diferentes estudos que mediram o impacto da Lawsonia sobre índices produtivos, ele demonstrou aqui uma 7% de piora na conversão alimentar, né, uma piora no ganho de peso diário, aí, que pode variar de 3% a 19%, e ele estimou, então, conforme esses índices produtivos, que o custo por suíno pode variar de 6 a 17 dólares, né? Então, a gente percebe que a produção, o índice produtivo desse animal é comprometido. Não é de surpreender também, um dos fatores que provavelmente esteja contribuindo para isso é essa microbiota tão alterada devido à infecção. A próxima pergunta, então, o que a vacina, se é que a vacina tem algum efeito sobre essa microbiota, né? Aqui nós estamos analisando nessa figura também o mesmo tipo de análise, né? Conforme o mais próximos os pontos estão mais similares a essa microbiota e o mais distante dois pontos estão mais dissimilar essa microbiota, né? Nós percebemos que, assim como a infecção, a vacina, ao longo do tempo, e ali aos 21 e 28 dias, os animais que foram vacinados com a Interisol antes do desafio tiveram uma comunidade bacteriana de microbioma distinta dos animais não vacinados. Então, é muito interessante que a vacina pode mudar a trajetória dessa comunidade bacteriana, certamente por
proteger a Lawsonia a nível de mucosa, interessantemente também previne talvez esses efeitos da Lawsonia sobre a comunidade como um todo, e esses animais têm uma microbiota distinta. Um outro variável que nós percebemos nesse estudo é muito interessante o nível de excreção da Lawsonia ao longo desse experimento. Nós percebemos aqui que o grupo vacinado teve uma diferença, uma diminuição muito significativa na excreção da Lawsonia. Um efeito aí que nós percebemos de 3,5 log 10, ou seja, na verdade, de 10, mais de 1000 vezes menos Lawsonia excretada em animais vacinados, né? Quando a gente pensa na consequência disso, tremenda, né, por diminuir a pressão de infecção, e também o professor Fábio Vanucci, de Minnesota, mediu a transmissão também e comprovou que vacinando os animais é possível diminuir a transmissão da Lawsonia. Interessante também que a gente está percebendo, então, que a vacina altera a microbiota, e aqui também correlacionada diretamente à diminuição da excreção da Lawsonia. Importante que lembrar também que essa excreção é diretamente correlacionada também ao ganho de peso diário, né? Quanto mais Lawsonia é excretada após o desafio, é sabido que isso é diretamente correlacionado ao ganho de peso diário, né? Aqui nós percebemos nessa figura, nesse quadrado vermelho, né, acima de 10/6 é onde começa a realmente ter muito mais perda, e nós percebemos que o grupo vacinado aos 28 dias estava excretando ali 10/4, enquanto o não vacinado 10/7, né? Então, interessante refletir também que é correlacionado a índices produtivos, provavelmente também, talvez até ao microbioma, com certeza também. Então, só para a gente concluir algumas das questões que nós abordamos hoje, conversamos hoje, né? Cada vez mais a gente compreende a importância do intestino e da microbiota intestinal e para a saúde do suíno como um todo, né? A gente viu que a imunidade mucosa é extremamente importante, a microbiota é extremamente importante, e o que é interessante também, o que ocorre no intestino não fica só no intestino, né? Pode impactar o pulmão e outros sistemas do suíno também. Nós percebemos aqui que a Lawsonia realmente tem um impacto muito significativo sobre a microbiota intestinal, alterou bastante essa comunidade, né? Provavelmente é um fator que contribui, né, para essa doença levar os índices produtivos negativos que nós comentamos. E a Lawsonia, né, e a Interisol ileites, né, por ser então uma vacina viva oral, né, que é apresentada ao suíno em um sítio de mucosa, né, e por ser uma vacina viva, então, como nós vimos das células T citotóxicas, principalmente, né, respondem muito bem a esses antígenos intracelulares, né? Então, realmente é uma ferramenta para estimular a imunidade do animal de uma forma ótima para proteger contra essa doença. Interessante também que a gente está compreendendo agora também que essa vacina não só induz uma resposta de mucosa, como também muda e pode proteger, de certa forma, ou alterar, né, a microbiota dos animais. Comparando animais não vacinados e vacinados, a vacina realmente inibiu as mesmas alterações que a Lawsonia e a infecção em si causou, né? Então, achados bem interessantes e novos que nós estamos compreendendo cada vez mais.